Idolatria e fanatismo. Pensar sobre esse fenômeno tão antigo da humanidade, tão atual, é fundamental para nós nos situarmos num bom projeto de elevação, de crescimento, de aprendizado, de cura. Hoje Jesus nos fala assim: então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, versículos de 1 a 3. Há um momento interessante em que Kardec pergunta aos luminares em O Livro dos Espíritos onde estão escritas as leis da consciência. Onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é na consciência. É muito interessante entendermos que nós temos uma dimensão profunda, a fagulha do Criador deixada na criatura, que justifica os profetas e Jesus terem dito: vós sois deuses. E que nessa dimensão profunda, que nós podemos chamar de consciência, é depositária, é fonte no ser de uma certeza, de uma clareza a respeito do que é certo e do que é errado. Precioso possuir isso dentro de nós. É como um carro que tem um aparelho GPS interior pronto para guiá-lo. Não é lindo isso? Só que é um GPS perfeito, que não erra nunca, que não se desconecta nunca, por si só. Por si só, porque o carro tem essa possibilidade de desconectar-se, de desunir-se, de desorientar-se. Como nós fazemos isso? O que acontece? Tudo à nossa volta nos ensina. Tudo à nossa volta foi programado por Deus para nos chamar à consciência, para nos falar à consciência. Pessoas, fatos, situações, natureza. É a maneira como nós nos relacionamos com os chamados e com a consciência que difere iluminados, santos, de pessoas comuns, como nós. Por exemplo, a fabulosa parábola da borboleta, porque a cigarra, a lagarta, esse ser que devora folhas, todas as folhas de diversas plantas, e que com isso se engrandece, se agiganta, até que chega ao ponto em que ela tece um casulo à volta dela mesma e favorecendo que de dentro dela surjam asas coloridas e maravilhosas, que a partir dali vão sustentar o novo ser muito diminuído frente à lagarta, que passará a polinizar, multiplicando plantas
em muito maior quantidade do que ela destruiu antes, é tudo isso uma parábola cheia de significados. Fala de feiura e beleza, fala de egoísmo e serviço, fala de interiorização e de potenciais fabulosos dentro de nós. Mas é claro que ouvindo uma parábola dessa, uma metáfora dessa, refletindo sobre essa metáfora que Deus propiciou para a gente, como inúmeras outras, não pode a criatura concluir que deve também ela se lançar sobre flores, que isso lhe propiciará elevação espiritual. É claro que não, porque é um símbolo e é da reflexão sobre esse símbolo que nós todos podemos retirar grandes lições. Isso é claro para todos, ocorre para todos quando a natureza ensina. Quando um ser humano ensina ao outro, a relação se torna muito diferente. Muitos olham o orador, o instrumento, o transmissor de mensagens de bondade, de justiça, de beleza, como sábios, seres especiais, deuses na terra. E nessa condição os idolatram. Outros, os próprios ídolos, também se acreditam especiais, apesar de serem meros instrumentos na mão dos verdadeiros artistas, que são sempre espirituais. Essa relação fanatismo e idolatria tem, por um lado, no lado dos ídolos, destruído seres. A lista é enorme de ídolos que foram destruídos, a começar na música. Janis Joplin, Elvis Presley, Elis Regina, Cássia Eller. A lista é gigantesca, gigantesca. E do lado dos fãs, também a lista de malefícios é tremenda. Se não sabemos citar o nome dos fãs pelo próprio esquema da idolatria e do fanatismo, há imensas multidões de seres que perdem a sua autoestima, perdem a sua autonomia, depositando todas as suas energias, as suas esperanças em figuras humanas, atirando-se, simbolicamente atirando sobre flores, pensando que assim virarão borboletas. É uma imensa ilusão, uma imensa tragédia, um imenso equívoco da humanidade, do qual se aproveitam pessoas que são passadas pela história como grandes inteligências, como se fosse uma grande esperteza fazer toda uma propaganda e montar toda uma estrutura de idolatria a ídolos políticos, como fez Adolf Hitler, Benito Mussolini e, de uma forma ou de outra, todos os ditadores da história. Parecem a todos grandes inteligências, mas será que eles realmente tiram proveito dessa situação? Apenas por terem ficado no poder algumas décadas, por terem arrancado muito dinheiro de outros? Será que isso é vantagem realmente? Ao vencedor as batatas, diria Machado de Assis. Mas quem ganha de verdade?
Caifás e Anás, que detêm o poder em cima de uma estrutura de enganação e exploração, Pilatos, que representa César numa campanha de dominação pela imposição, pela morte, pela destruição, ou Jesus, que fez com que todos esses obscuros personagens tivessem nome apenas pela sua fabulosa figura, que curou, ensinou e trabalhou por todos, pelos sombrios e pelos dispostos à luz. Parece óbvio que ao caminho da mentira e da ilusão, que é o caminho da idolatria e do fanatismo, se opõe o caminho da verdade que nos libertará. Cabe a nós, nesse momento, ver a maneira como nós temos nos relacionados com a arte, com a política, com a religião, para idolatrarmos, para buscarmos apenas Deus, mas não nas figuras, nas representações humanas, mas no que ele tem de mais essencial, fundamental, que é o amor. Busquemos o amor, busquemos a nova atitude de expansão das almas e das consciências, porque esse é o rumo a ser buscado, não nas criaturas, mas na essência das criaturas, na essência nossa e na essência do mundo. Sejamos essenciais e nunca mais superficiais, não é? Um grande abraço, até a próxima.